No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje, população negra não comemora o dia da abolição da escravatura 13 de maio. Saiba o porquê nessa edição especial do Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Olá, seja bem-vindo ao Jornal da CUT. O dia 13 de maio, data oficial da abolição da escravatura no Brasil, não é comemorado como o dia da libertação dos negros e negras no país. Para lideranças dos movimentos sindical e negro, ao assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel não editou nenhuma medida para garantir uma sobrevivência digna para os negros e negras sequestrados no continente africano, escravizados durante anos e libertados e jogados nas ruas com a roupa do corpo e nada mais. Isso contribuiu com a perpetuação do racismo, é o que dizem os movimentos negros. A data, dizem as lideranças, deve servir como um dia de reflexão sobre as reais condições de vida dessa população no Brasil, não somente naqueles tempos, mas também nos dias de hoje. A gente vai entender um pouco dessa história, por que do 13 de maio não ser comemorado e ser um dia de reflexão. Nós vamos ouvir a secretária de combate ao racismo da CUT Brasil, a Natalina Lourenço, e também a secretária adjunta de combate ao racismo, a Rosana Fernandes. A Natalina fala pra gente, começa essa edição dizendo por que não comemorar o 13 de maio. O 13 de maio, ele não é uma data comemorativa, primeiro porque não foi nenhuma concessão à abolição, né? A abolição, como todos nós sabemos, e os livros de história muitas vezes omitem, mas não podem mais, a abolição da escravidão foi um processo de negociação do capitalismo, né? Mas também de pressão que as fugas dos escravizados estavam causando. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, ela não é uma data comemorativa, porque esta abolição escrita não tinha nenhum tipo de reparação pelos quase 400 anos anteriores, né, de escravidão, dos trabalhadores sequestrados em África e trazidos para o Brasil. Certo. E terceiro, não é uma data comemorativa, porque nós chegamos em 2022, inclusive a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo esse ano, a nossa hashtag é do trabalho escravo ao trabalho escravizador. Um outro ponto que deve ser levado em consideração são as condições de trabalho. Tem duas. A terceira tem a ver com as condições de trabalho que nós chegamos em 2022 e não continuamos, porque é claro que os trabalhadores e trabalhadoras negras e negros, com exceção de alguns às vezes, mas assim, não apanham hoje, né? Mas as condições de trabalho, aqui os trabalhadores e trabalhadoras negras e negros são subjetivos, são as condições mais precarizadas possíveis. Nós continuamos ocupando os piores postos de trabalho possíveis. Nós vamos ouvir agora a Rosana Fernandes, a secretária adjunta de combate ao racismo, que diz por que é um dia de reflexão, por que não comemorar o 13 de maio? O 13 de maio eu acho que ele pode ser um dia de reflexão. Um dia de reflexão, não é um dia de comemoração, não é um dia que ele marca a luta da população negra, e por isso que a gente tem em novembro, né? Mas é um dia de reflexão, porque nós pouco mudamos as estruturas sociais, a gente pouco mudou a economia nos últimos anos por conta do racismo que está muito presente na nossa sociedade. Eu acho que a gente pode... É um dia que a gente pode dialogar com as pessoas, dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras sobre como o racismo ele se estrutura na nossa sociedade. A gente pode dialogar com trabalhadores e trabalhadoras, o porquê que a população negra, os homens e mulheres negros e negras, quando inseridos no mercado de trabalho, são inseridos de uma forma extremamente precarizada. Por que eles recebem os menores salários? Então, realizar esse debate ou tentar demonstrar para as pessoas
que o racismo na nossa sociedade, ele estrutura a vida da população negra e de uma forma negativa, e é por isso que os nossos homens e mulheres negros e negras estão na base da pirâmide social. O racismo, como a gente sabe, é estrutural e é histórico no Brasil, e tem muita gente que fala assim, mas o 13 de maio significa uma data em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e tudo. Para os movimentos negros, o que foi essa assinatura da Lei Áurea? Então, a gente tem duas questões, né? Primeiro, que nós temos uma sociedade que ainda desqualifica a luta da população negra. Isso não só no período da escravidão, pós-período da escravidão, mas até hoje a gente tem uma sociedade que é isso, não valoriza a luta, não valoriza os saberes da população negra, não valoriza a cultura da população negra. E essa questão do 13 de maio, da assinatura da Lei Áurea, é mais uma forma de demonstrar que teve uma mulher não negra, uma mulher branca, que foi benevolente com as dores dos negros e negras, e aí resolveu assinar a Lei Áurea para libertar todos os escravos. E fica sempre a pergunta, não é? Num país, ou num mundo, na verdade, que deveria ter evoluído, nós estamos no século XXI, o mundo deveria ter evoluído, no entanto, o que a gente vê são muitos casos de racismo ainda hoje em dia, que o racismo é estrutural, como a gente sabe, mas esses casos, eles realmente penalizam a população negra, não dando condições, como a gente já viu, a Natalina disse, não dando condições de trabalho, não dando condições sociais, enfim, excluindo a população negra. A Natalina vai dizer pra gente agora o que é preciso para acabar de vez com o racismo. É um pacto social para a gente conseguir exterminar esse câncer da sociedade brasileira. Esse pacto social, ele passa pelas instituições públicas, ele passa pelas organizações do movimento social, do movimento sindical, ele passa pela imprensa também, pelas mídias corporativas e pelas mídias alternativas também. Ele passa pelos empreendedores, pelos patrões, pelos donos de fábrica. Ele passa pelos governos, pelo município, estado e pela federação. E ele passa, principalmente, pelo sistema de justiça do Brasil. Porque é necessário o comprometimento. Ele passa, por exemplo, por uma mudança curricular, né? Porque a educação é, sim, um dos caminhos da transformação social e da construção de um outro olhar, de um outro pensar, e da construção de novos conceitos. E não basta ser antirracista. Porque o racismo não se combate só com falas, né? O racismo não vai ser eliminado somente com a gente falando fogo nos racistas. A eliminação do racismo, André, ela passa por um pacto social, e esse pacto social ele tem que ser traduzido de ações. Então, sim, a minha pergunta é qual foi a sua ação antirracista hoje? Fica o questionamento. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.